Olá, pessoal. Aqui é a Kátia Miyazaki e essa é a Maria Miyazaki. Estamos começando o nosso Kátia Cast. E as nossas convidadas de hoje são a Rose e a Ana, as donas do Madá. E então, Maria, eu vou deixar ela aqui. Oi, Rose. Oi, Ana. Boa Oi, noite. Obrigada por estar aqui nossa, hoje. obrigada É um por receber a prazer. gente. A gente que tá adorando. Nessa correria, né? Todo mundo na correria hoje. Conseguiu se reunir hoje aqui, né? Sim. E então vamos começar, que a gente quer saber um pouco mais da vida de vocês duas. E Rose, como que começou tudo, a tua vida? De onde que você vem? Como que é a tua história? Então, eu sou do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Taió. Meus pais moram lá ainda. Eu vim pra cá em 1998, com 19 anos, tinha recém-completado 19 anos. E, enfim, por 10 anos eu trabalhei em várias coisas e várias profissões, até que em final de 2008, eu comecei a trabalhar na noite, com bares, enfim. Na tua cidade, Rose? Ah, não, aqui já. O que que te trouxe pra Floripa? Eu sempre costumava dizer que eu não nasci para morar onde nasci, sabe? Uhum. Eu lembro que eu escrevia isso nas minhas agendas até na época. De vez em quando ainda vejo essa frase escrita nelas. Porque cidade pequena, eu não via possibilidade de ser quem sou e tal, até principalmente por ser uma mulher lésbica e tudo mais, né? Então foi a forma que eu encontrei, primeiro para desabrochar profissionalmente, né? Que lá as opções, principalmente naquela época, eram bem reduzidas. E também porque eu queria me encontrar num lugar em que eu conseguisse me mostrar como sou, né? Por ser uma pessoa LGBT. E aí foi um dos grandes motivos, também queria estudar, enfim, tentar a universidade, foi um dos principais motivos que me trouxeram para cá. Uhum. E a universidade de quê? Que se fez? Então, eu queria fazer quando eu cheguei jornalismo, mas aí eu entrei na universidade mais tarde, eu entrei com 29 anos, porque quando Uhum. eu cheguei aqui eu precisei me sustentar, né? Uhum. Não tinha condições de só estudar. Aí com 29 anos eu fiz o vestibular para filosofia na UFSC, Uhum. passei e fiz 3 anos de filosofia. Tu Tive gostou que da faculdade? Gostei, porém, se eu fosse fazer hoje, eu faria história. Eu, eu Mas queria também é estudar legal. filosofia pelo olhar, estudar o cinema pelo olhar da filosofia, mas aí eu fiz umas disciplinas na história e percebi que a história seria a melhor ferramenta e a minha intenção era trocar. Mas precisei sair porque daí eu estava trabalhando à noite e não dava para conciliar. Tava trabalhando aonde, Rose? Nessa época no Blues Velvet já. Porque eu tinha recém, quando eu tive que sair do curso, eu tinha recém assumido a gerência do Blues. Porém, antes do Blues Velvet, eu trabalhei no Givago. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei com a noite aqui. Mas como que foi essa oportunidade, assim, de começar? Você já queria trabalhar na noite e aí você conseguiu, você já foi tentando ou foi uma oportunidade? Alguém ofereceu pra você? Alguém na faculdade? Como que foi? Então, no Givago, eu entrei por necessidade. Eu pensei, poxa, eu durante o dia não, essa coisa de horário CLT nunca foi muito pra mim. Eu ficava no máximo um ano em cada trabalho, um ano e meio. Uhum, Aí, eu não lembro exatamente como que foi, se alguém me falou do Givago que estava precisando de freela. Eu sei que eu fui lá, fiz freela acho que por um final de semana. E aí tinha uma menina que estava para fixar, essa menina não fixou. E aí o dono do Givago, Eduardo, falou comigo e eu acabei fixando na função. Fiquei um ano no uhum, Givago. uhum, E aí a minha intenção era conseguir alguma bolsa para me dedicar ao curso de filosofia. Quando eu saí do Givago, eu fiquei 6 anos, desculpa, 6 meses só estudando. aham, Consegui me dedicar muito bem naquele período, porque filosofia é muita leitura. uhum, Mas aí eu precisei voltar porque eu não consegui bolsa nenhuma, auxílio moradia nenhum. Aí eu fui pro blues, lá sim foi uma indicação de um colega meu da filosofia que frequentava o blues e disse assim: o Blues Velvet, eu conheço o gerente, eu sei que ele sempre precisa. Fiz teste no caixa, a menina que estava saiu, assumi o caixa, fiquei um ano e meio como caixa e depois o gerente saiu e eu assumi a gerência.
E você tinha essa vontade de tocar, de ser DJ? Você gostava da noite, você gostava de dançar? O que que te instigou a ser DJ? Então, eu sempre saí bastante no centro. Eu sempre gostei dos lugares do centro. Quando eu conhecia, assim. Pra Então, eu dançar, você frequentava. gostava? Para dançar, me interessavam os lugares menores e a cara de inferninho, assim, né? E aí, só que eu não comecei sendo DJ assim que eu assumi a gerência. Foi um convite de um amigo meu que fazia festa lá. Aí foi num especial David Bowie. Ele sabia que eu gostava de David Bowie. E aí, Rose, você não topa tocar? Você gosta do Bowie e tal? E aí foi a primeira vez que eu toquei foi no especial David Mas Bowie. como tocar? Se me botasse numa mesa assim de som, eu não ia saber. Eu ia dizer, meu Deus, ou é talento, ou a pessoa tem o dom. Como que foi assim? Você já sabia, você já olhava ele se mexendo? Ah, então, eu tinha um pouquinho de noção, porque eu já tava algum. Eu acho que quando eu toquei a primeira vez, há um ano, talvez como gerente, ou quase isso, eu já tinha um pouco de noção como que era. Na época ainda usava CD, né? Aham. Não era como agora, que tem as controladoras que a gente tem, ou pendrive, que você leva as músicas, enfim. Então eu já tinha uma noção. Aí ele me explicou o básico para tocar, e foi assim. E aí depois dali eu não parei mais de discotecar. Eu gostei, enfim, até mandei bem assim pela primeira vez. Foi um monte de amigo, né, que eu chamei, obviamente. E aí foi massa, assim, daí depois não parei mais. E aí eu comecei a fazer, já fazia festa no blues, minhas festas. Mas eu comecei também a tocar nas minhas festas, lá no blues. Aí eu adorei quarta-feira que eu fui na festa, na despedida do Madá, tava tocando, meu Deus, tava demais. Sim, Eu amei. sim. E tu, Ana, como que foi a tua Nossa, então chegada eu para fiz Floripa, teu tanta coisa. início? Então, Você é eu nasci. daqui, Não, eu sou daqui. Sou Carlos Corrêa. você é daqui, nem tem Sou sotaque Carlos de Corrêa. Floripa. Sim. Mas trabalhei sempre com muita Eu coisa também sou Carlos Correia, diferente. sabia? Sério? Time Carlos Corrêa. Agora não é mais, né? Sim, pois é. Maternidade, gente. Pois Carlos é, Correia. pois é. E, nossa, morei um tempo em Araranguá com a minha avó. Daí comecei a trabalhar com 13 anos numa Você livraria. nasceu aqui, depois você foi morar lá. Sim, daí fui Era morar com a minha com quantos avó. anos? Eu fui com 9 e aí ou com 8, não sei. E aí com 13 eu comecei a trabalhar numa livraria onde eu passava todos os dias, Aham, onde não era uma biblioteca, mas elas me emprestavam livro porque eu tava lá todo dia e daí eu aham, pegava e lia. Cidade pequena, né? Aquela coisa. aham. Você leva livro pra casa, daí lê, daí devolve e elas faziam isso comigo. Aí a garota que trabalhava lá ia sair, ela, você não quer trabalhar e tal? Aí beleza, isso foi em 99. Foi o meu primeiro trabalho. Depois, em 2000, a minha mãe tinha uma loja de biquíni. Olha a loucura, né? Minha mãe tinha uma loja de biquíni e aí com o dinheiro que eu juntei trabalhando na livraria, eu comprei a parte da minha mãe, pra minha mãe ir morar em Balneário Camboriú, porque ela tinha acabado de ganhar bebê e tal. Com o dinheiro que você Sim, juntou. Nossa. sim. Aí comprei a parte da minha mãe e aí fiquei sócia da minha avó numa loja de biquíni por 3 anos. Aí voltei pra Floripa. Isso sempre, na verdade, a loja só abria no verão. Então eu sempre voltava pra Floripa, pra cá, porque a minha avó tinha se mudado pra cá. Aí fiz faculdade de Sistemas de Informação, acredite ou não. Levei 10 anos. 10 anos. Se Porque formou, Ana? me formei. Porque não Trabalhou com existia. isso? Trabalhei por bastante tempo. E eu sou formada E em não processamento de dados. Processamento de Ai, meu dados. Deus, olha só. Que doideira, né? E nada a ver com a gente. Só parei a faculdade, fui morar em Las Vegas, trabalhei em cassino. Sério? Sim. E como que foi parar lá em Las Vegas? Foi dessas oportunidades que tinha work experience na época, sabe? Que era fácil de tu conseguir um visto de Sim. 3 meses trabalho lá e depois Aham, mais um muito tempo legal, de né? turista e tal, não sei o quê. Só que, como nada é fácil na minha vida, eu morei lá de 2007 a 2009. Ou seja, eu Nossa. peguei a pior fase possível. Não, mas pra morou morar. lá? Morou lá 2 anos. Mas foi tipo com 4 empregos pra conseguir pagar as contas, vendo todo mundo perder casa. Falou fluente inglês, Foi. Ana.
Eu já tinha, porque eu estudei inglês quando era criança, né, lá em Araranguá. E mesmo para a faculdade, os livros são muito caros. Então, tu acaba baixando na internet e o que tem aí em inglês, o que tu tiver de dúvida, tu vai procurando no dicionário, não sei o que, e vai ficando fluente. E série, filme, videogame, isso tudo te deixa fluente, né, no inglês. Então, em inglês não foi o problema. Eu sempre gostei muito de aprender idioma, sempre foi um vício, assim. Tô Foi sempre ficando. aprendendo algum. E se bobear, você ia ficando mais tempo lá, né? O que te trouxe de volta? Venceu o visto e eu tinha essa coisa de comecei a faculdade e vou terminar a faculdade. Mas assim, daí eu terminei a faculdade em na metade de 2013 e na metade de 2015 eu parei de trabalhar na área. Foi só uma questão de honra, assim. E foi pra arte? Então, nos anos 90, eu já comecei a pintar a óleo lá em Araranguá. Mas era uma coisa diferente, era aquela coisa de você. A professora te ensinava, daí você tá no nível 1. Daí você escolhia alguma pintura do nível 1 e daí ia lá e copiava com carbono e não sei o que, e daí pintava. E a professora dizia: esse céu você pega 2 partes de cerúleo e uma de branco e mistura e faz. Era esse tipo de coisa, não tinha muita teoria. Aí eu pintei alguns quadros naquela época. Você gostava mais de pintar o quê? O que você gostava mais de fazer? Era o que podia naquela época, eram umas casinhas, uns castelinhos, umas coisinhas assim. Você acha que daquele comecinho traz alguma coisa pra hoje? Sim, traz o amor à tinta, o amor a misturar e tal. Porque daí teve uma época que eu pensei, poxa, eu ainda tenho essas tintas, deixa eu fazer umas coisas. E aí quando eu misturei aquelas tintas ali e eu comecei, eu disse, por que diabos eu parei de fazer isso se isso é a coisa mais gostosa que tem? Aí passei vários anos ali de 2014 até 2016, 17, assim, pintando muito. Mas já trabalhando com isso? Tipo Sim. assim, você parou a profissão de sistemas, né? Com sistemas. E aí como que você saiu e foi pra arte, assim, e conseguiu ganhar e Sim. trabalhar com isso? Como que foi? Eu, na verdade, era meio a meio, assim, né? Porque eu continuei trabalhando na área de sistemas até quase final de 2015. Então eu conseguia, só que eu diminuí um pouco meu horário, eu fui aos poucos saindo, né? E pintando cada vez mais, fazendo parte das feiras que tinha aqui, tinha a FAF, vocês lembram da Feira de Arte de Florianópolis? E aí comecei a fazer bastante disciplina, tanto no SIC, fiz todas as que tinham em 2014, era gravura, era teoria da cor, era pintura, tudo que podia, história da arte e tal. Aí eu tinha amigos que eram da UDESC, das visuais, e eles diziam, aparece lá, o professor vai gostar de ti, não sei o quê. Daí eu chegava no primeiro dia, oi, eu posso fazer tua disciplina? Eles, fica aí, tranquilo. Aí, de repente, eu tava praticamente morando lá, porque eu passava o dia inteiro lá pintando, porque as coisas... É óleo, né? Eu gosto de pintar óleo, então não é o tipo de coisa que você consegue colocar na mochila e levar. Aí eu ficava bastante tempo lá e foi uma época muito gostosa. Gente, que bom! Yummy. Pra quem não conhece, Sirene, do lado do Madá. Não sei se vocês já comeram lá. Batata. Pra quem é vegano, batata. Pra quem não é, peixe empanado. Pra quem é vegetariano. E eles Olha têm só. um fake chips também, que é uma que é um delícia. peixe Eles vegano. têm peixe vegano, que é muito gostoso. Sim. Ó, uma delícia. Quentinho. Sim. Uou. E vários molhinhos, gente. Sim. O que será? Vocês sabem o que é o molhinho? Eu acho que ali é uma maionese verde, ali deve ser um ketchup. E eu sei que eles têm Mostarda com barbecue, mel. mostarda de mel. isso, e tem uma com alho, acho que um bacon, não sei, maionese. Não sei exatamente Então, qual. vamos ficar comendo, né, gente? Pega a Ana, pega a Rose. Rose, você falou que você começou a tocar, aí você começou na vida de DJ,
E eu lembro quando eu comecei a te atender no salão, Uhum. chegou aquela mulher toda estilosa pra fazer o platinadão no cabelo. Eu achei tão linda, assim, toda Sim. poderosona. Tinha acabado de chegar de São Paulo. Como que foi essa trajetória de ser DJ aqui, depois você ir para São Paulo, depois você voltou Uhum. e mais um pouco assim você ficou aqui, você foi até a abertura do Madá. Como que foi essa trajetória, Rose? Então, na verdade, a coisa do DJ pra mim foi um resultado de eu trabalhar na noite, né? Eu não me considero uma grande DJ, eu sou uma DJ open format, né? Mas você Que, ensinou várias pessoas, né, Rose? assim, Vários dei DJs. o primeiro Você é passo madrinha. para essas pessoas, sim, isso aconteceu. Mas eu acho que o principal é que eu ter trabalhado gerenciando espaços, ou relações públicas em alguns espaços e fazendo evento nos bares. Daí foi isso que foi me levando para discotecagem também. Então, daí eu saí do Blues Velvet em comecinho de 2014 e eu tava namorando uma menina de São Paulo e eu fui morar para lá com ela. Aí eu fiquei um ano em São Paulo. Lá eu também trabalhei com bares, com noite, eu até discotequei em uns lugares lá também. Gerenciei um lugar lá na Vila Madalena. O Madalena daqui não é inspirado no nome Vila Madalena, tá? Não tem nada a ver com isso. E aí voltei em 2015, fiquei um ano e pouco lá. Voltei em 2015 e antes de eu ir para São Paulo, os donos do 13 na época, eles antes de eu ir embora para lá, eles já queriam que eu fosse trabalhar com eles. Gerenciar o 13 que estava abrindo, ainda não tinha aberto, mas eles iam abrir um mês depois. Só que eu disse, olha, eu tô indo para São Paulo, então não tem como. Indiquei outra pessoa, enfim. Aí voltei e avisei as pessoas que eu conhecia da noite, olha, eu voltei, se alguém quiser me chamar para tocar, ou freela na noite, eu tô à disposição e tal. Aí um dia depois, um dos donos do 13 me mandou uma mensagem dizendo que eles queriam conversar comigo. E aí me fizeram a proposta, a gente se encontrou. Eu comecei a gerenciar, mas não a parte operacional. Eles tinham um gerente operacional. Eu era, digamos, a gerente que fazia a ponte entre o público e a casa, meio que uma relações públicas. E lidava com a agenda também de festas, enfim. Eu fiquei 3 anos e meio no 13. Ali eu fiz festas minhas também, discotequei muitas vezes. Uhum. E aí, já quando eu trabalhava no Blues Velvet, eu tinha interesse de ter um espaço meu, né? E eu sempre dizia para Manu, arquiteta, que fez o projeto do Madalena. Uhum. Um Mano, dia eu vou ter um maravilhosa. bar, um dia eu vou ter um bar e eu quero que você faça o projeto. Manu, aqui também, hein, no salão. Isso, ó, Manu, fica a dica. E aí, aí saí do 13 e a minha intenção inicialmente era dar um tempo, tentar viajar e tal. Mas aí, enquanto o 13, eu saí do 13, por um tempo eu fiquei só discotecando, discotequei bastante pelo estado, pela Candy, discotequei bastante aqui, eu e a Ana, a gente fez uns eventos num outro bar, enfim. Fiquei discotecando bastante nesse período, até que a gente começou a conversar, a Ana e eu. Pensei, eu acho que agora é o momento de tentar abrir um bar. Como que veio essa ideia, assim, de vocês duas? Como que partiu das duas? Partiu da Rose, partiu da Ana? Como surgiu a ideia de uma Madalena, assim, de vamos fazer um bar? E aí, como que Então, vocês viram a possibilidade, o local? Como que foi? eu vou começar só a explicar rapidinho como que foi isso, porque era eu que queria principalmente, e a Ana já vinha me acompanhando, ela tinha discotecado também comigo, me ajudava no 13 com os eventos e tal. E ela começou a discotecar também, viajar comigo para discotecar pela Candy, enfim. E aí eu tava conversando com ela sobre ter um bar e quem seria a possível pessoa que eu pegaria para ser minha sócia. E aí, num dado momento, numa das nossas várias conversas sobre isso, ela disse que eu seria tua sócia. E eu lembro ainda que eu falei assim pra ela, tem certeza? À noite dá uma engolida básica, assim. Mas aí ela, eu entraria como sócia e tal. E aí foi meio que assim, e aí a gente começou a ver lugares pela cidade, E né? aí, Ana? Até que a gente chegou lá naquele espaço. E como que Que foi, foi o Ana? Patrick até que Que foi falou a pra Patrícia. nós. E você também fez uma arte lá, né?
também tem a tua mão lá, tem a da Manu, mas tem, né? Tem Tua... das duas também, assim, né? Muito das palavras, muito das Mas a tua arte referências de ali. pintura, de alguma coisa, tem? Não, de pintura É não tem, porque totalmente. acabou não tendo muito espaço também, né? Tem bastante neon, tem bastante. Uhum. Mas eu achei engraçado que no nosso post de despedida, o Matheus Negro, ele colocou, tipo, quando vocês chegaram aqui, era tudo mato, eu não sei o quê. É E aí foi verdade. uma coisa, né? Capinaram o Vocês capinaram Centro-Leste. esse lugar. Porque realmente era um lugar que não tinha Nada. nada, nada. E daí foi as duas malucas, cada uma com seu sabre de neon, né? Capinando. E virou aquela maluquice. Vocês nem esperavam? Não. Porque eu lembro quando a Rose falou, eu tô abrindo talvez eu vá abrir um bar. Aí eu falei, onde? Aqui pelo centro. E aí atendendo, né, fazendo cabelo. Aí depois o bar já ia surgir. Eu falei, Sérgio, vamos lá dar uma força pra elas, né? Elas estão abrindo o bar. Não sei se vai ter alguém. E aí comprei a florzinha. Cheguei lá, meu Deus, aquilo lotado. Falei, o que é isso? Tudo lotado, não dava nem pra entrar. Falei, olha Uma só, maluquice. gente. Ele foi projetado pra ter. Tanto que a gente comprou um monte de cadeirinhas. E embaixo era pra ter 7 cadeirinhas, 7 mesinhas. E daí o sofá e tal, não sei o quê. E em cima um lugar pra dar uma dançadinha e não sei o quê. Era mais assim. Só que virou uma maluquice. Eu comecei discotecando. Eu fui a primeira a discotecar. Uhum. Daí tava a minha irmã encolhida numa cadeira, minha mãe super a família. 2 horas antes eu tava chorando porque a luz vinha muito forte. E daí começamos a pintar aquelas luzes de preto pra tentar dar um aspecto menos McDonald's ali pra cima. As lâmpadas E eu da chorava, eu fachada, dizia isso, tá? esse bar vai ser um fracasso, vai todo mundo rir. E não sei o que. Foi Aí uma aquelas coisa grades assim. muito legais, assim, com Sim. madás, todos os detalhezinhos, né? Aí começou a encher a fila e eu tipo, gente, tem bar lá embaixo também, relaxa. Daí um amigo disse, não, mas lá embaixo tá mais lotado ainda. Eu pensei, meu Deus, o que diabos está acontecendo? Aí, como a gente já conhecia todo mundo, já sabia quem tava na fila, tocava uma música pra agradar aquele ali, tocava uma música pra agradar o que tava atrás, e foi assim. Aí, quando o Gustavo Monteiro entrou depois de mim, eu fui correndo no bar e disse, o que tá acontecendo? Que tá tão lento, que tá todo mundo parado por músicas, não sei o que. Daí, acabou o copo. Aí eu desci e fui ver onde diabos estavam esses copos. Tava muito lotado. E eu, tipo, gente, cadê os copos? Daí eles estão na rua. Eu pisei na rua, eu comecei a chorar. Um pouco do desespero que a gente tinha perdido todos os copos, porque tinha copo até lá no No Class, até não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, olha o sucesso que tava aquilo, assim. Foi muito louco. A nossa advogada me abraçou e disse, Ana, olha que incrível, eu não conseguia entrar. Nessas horas a gente vê quem é amiga, né? Ela é tipo, olha que incrível, eu não consegui entrar, tá lotado. E foi essa maluquice. No fim a gente conseguiu recuperar, mas ninguém tava ali pra roubar copo. É só porque ninguém imaginou que ia ser tanta gente, então tu deixava sair com o copo, só que de repente eram 300 copos pela Nossa. rua. Aí a gente ia catando e trazendo pra dentro e aí virou a Rua do Madalena. E aí começaram a abrir os Cresceu outros o comércio, lugares. né? Como que foi, assim, cresceu o comércio local ali, ganhou vida, né? Sim. E de repente tava aquela rua inteira lotada, não era só uma da que tava lotada, era a rua inteira Sim. que tava lotada, né? Sim. E aí como que vocês conseguiram lidar com isso? As partes boas e as partes ruins, assim, como que foi antes da pandemia? Foi um pouco antes da pandemia, né? Foi. Então, a gente... foi em outubro de 2018, né, que a gente abriu. Foram 3 dias de inauguração e os 3 dias já foram cheios e seguiu cheio. Todos os dias que a gente abria, era sempre cheio de quarta a sábado. Aí, tanto que com o passar dos meses, assim, ficou conhecido como o Rolê do Madalena, né?
Não foi o contrário, não foi o movimento da rua que deu nome ao bar, foi o bar que deu nome ao movimento da rua, né? Que tem gente que confunde isso, mas não, foi o bar que deu A nome ao Rua do movimento. Madá. Onde vai Ah, ser? Lá é na Rua do Madá. exatamente. Muito legal, né? É, o rolê Madalena, é como o pessoal conhecia. Mas por que Madá? Madalena porque a gente queria um nome que representasse as mulheres. A gente queria um nome em português, fácil de falar, fácil de lembrar. Um apelido, E isso, Madá. Madá, porque daí foi virando Madá, assim, né? Enfim, Que maneira era um bar carinhosa de para falar. mulheres, né? É direcionado para mulheres e LGBTs de maneira geral. Sempre foi nossa intenção. E que fosse um espaço com majoritariamente com mulheres trabalhando, né? Principalmente mulheres bartenders. Era a nossa intenção, assim, desde o começo. E a gente sempre priorizou isso. Enfim. E aí, começou, a gente fez um carnaval em 2019 com os bares em volta que abriram. O ateliê já tinha ali um dia na semana que abria. Os nossos vizinhos aí abriram ao lado. A gente fez um carnaval com eles em 2019. Foi gigantesco, 3 dias com milhares de pessoas Foi ali. lindo, né? Foi Foi, lindo. Porque foi maravilhoso. tem tudo assim, a organização, tudo veio explodindo assim, e aí Sim. policiamento, tudo bem, né? Então, Mas aí é que começou, depois desse carnaval, é que começou a ter o problema na rua, de ocupação da rua, mas com um som alto e etc, né? A não haver uma organização, digamos assim, com o que acontecia na rua de som e etc. Que aí a gente e que considera que o não poder tinha. público não soube lidar com a situação, né, da É, que não ocupação tinha na como rua. vocês E fazerem. aí, exatamente, não era a responsabilidade dos bares. A JBL do fulaninho, sabe? Sim. E aí, enfim, mas o poder público não conseguiu lidar, organizar essa situação e aí responsabilizou os bares e tal. E aí houve toda aquela questão da repressão do poder público, a gente ter que encerrar mais cedo por 4 meses. E isso foi complicado financeiramente. A gente, quando estava começando a se recuperar disso, aí veio a pandemia. Aí, num total, a gente ficou 1 ano e 1 mês fechadas. Totalmente fechado. Sim, primeiro foram 6 meses, no primeiro período ali, Que choque, né? e Com a rua depois mais lotada, sete tudo meses. lotado, de repente a pandemia para todos Isso. nós, né? E Mas quando aí a gente pro estava começando a se pessoal do recuperar entretenimento. daquela questão do horário que o poder público havia imposto. E aí, durante a pandemia, a gente ficou um período fechados, porque a gente entendia que era nossa responsabilidade cuidar, né? Apesar de que os outros lugares tava tudo aberto e continuavam chamando de Madalena. Minha mãe dizia, tem que processar todo mundo, porque aparecia na TV daí, Madalena, não sei o que, um monte de gente sem máscara, compartilhando copo e papapá, e as nossas luzes lá desligadas, tudo parado, mas era sempre uma Madalena, era sempre uma Madalena. E aí, enfim, a gente daí, no primeiros 6 meses fechados, a gente vendeu canecas do bar, né? Aquela Drink, caneca né? com. Isso foi no segundo período. Aquela caneca Ah, caneca eu lembro. estilizada, isso com a logo e a alça do símbolo do feminino. E aí num segundo, e daí também taças de sapatônica. E aí num segundo a gente fez drinks para entregar. Daí foi no segundo período com o bar fechado. E aí a gente foi reabrir em 2021, né? Final de 2021, daí que a gente reabriu o bar. E ainda assim atendendo 25 a 30 pessoas por vez, né? Enfim. E aí... E foram seguindo do jeito que Sim, dava, a seguindo com pandemia todos foi os cuidados, mudando. a gente recebia fiscalização todos os dias. A vigilância sanitária estava lá sempre. Eles deram os parabéns pelo nosso cuidado numa das visitas, enfim. E aí, com o tempo aí a gente conseguiu reabrir um pouco mais e aí a gente começou a pedir o comprovante da vacina E foi e indo. foi E indo. como que veio a decisão de encerrar, fechar o Madá, dizer, ah, agora a gente vai. E aí seguir para um caminho solo. Primeiro teve a. Vocês tinham
a DJ, a artista, aí de repente uma Dá, a explosão, um lugar maravilhoso. O local é lindo, a decoração ficou linda, o que a Manu fez, maravilhoso. E o que vocês conseguiram fazer, todo esse projeto vai ficar no coração de todo mundo, porque todo mundo tem um carinho. 4 dias de despedida, uma festa linda, foi Sim. maravilhoso, né? E todo mundo tem um carinho, sempre vai ser lembrado. Então é muito difícil essa decisão, foi muito difícil essa decisão, né? Vocês decidiram porque encerra um ciclo, começa outro. Como que está sendo isso? Então, encerrando um ciclo, como que vai ser, Ana? Agora, encerrou um ciclo, Então, decidiram 4 dias de festa, foi maravilhoso. E como foi que lindo, é foi para cada lindo. uma daqui para frente, assim, o É, que tem de bom que vocês, onde que a gente pode ver a Ana, onde que a gente pode ver a Rose? sim. Nossa, Madá foi lindo, foi um ciclo que está se fechando agora. E o meu plano agora é voltar a fazer o que eu fazia antes, é voltar a focar na minha arte. Vai ser isso, a gente ainda tem coisas pendentes, né, do Madalena para resolver, mas agora é voltar, a partir de agora Qual o projeto, é Ana? a Qual minha o arte, sonho? voltar a pintar, voltar a me organizar em torno disso, em editais, procurar galeria, enfim, agora Outro projeto. E você, sim. Rose? Qual o projeto? Então, o meu principal projeto agora é descansar um pouco, porque são 15 anos praticamente de noite, sempre emendando um trabalho no outro, praticamente sem férias, sem dar uma pausa. Então, quero descansar. Tem algumas coisas que eu quero fazer ainda na minha vida. Todo mundo me pergunta se eu vou continuar na noite. Possivelmente vou continuar trabalhando com evento ainda, mas não sei como, em que segmento. Uhum. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa com escrita ainda, que eu gosto muito de escrever, mas também ainda não sei exatamente como vai ser isso. Uhum. Se possível, eu quero viajar. Eu tenho planos de passar uma temporada, mesmo que curta, assim, em algum outro lugar fora. E até para poder, dessa experiência, fazer alguma coisa, seja com escrita, ou caso eu volte a trabalhar com noite, eventos, trazer alguma referência em Uhum. relação a isso. Uhum. Eu gostaria muito de viajar e escrever sobre, por exemplo, sei lá, bares que as pessoas que moram lá frequentam e como são esses espaços, Que sabe? legal. Gostaria de ter uma experiência discotecando fora também. Espero que isso ainda possa acontecer. E, enfim, tem algumas possibilidades, mas agora eu preciso dar uma descansada, se Ai, for possível. Vocês pretendem fazer alguma festa do Madá mais à frente? Uma festa só do Madá em outro lugar? Pretendem continuar com algum projeto de festa? Ana vai discotecar Então, ainda? eu esqueci de dizer que nesse período eu descobri que eu amo discotecar, então, produtores me chamem. E ela manda bem, tá? Ela manda bem. Eu Então é gostei Mais um muito uma que dessa projeto. começou história. comigo. Mais uma que É, É? começou comigo. e eu Nossa, acabei curtindo muito essa história de mixar e tal. que Então me legal, chamem Ana. porque é uma parte que eu gostei bastante da noite. E a festa? E aí vocês pretendem fazer festa ou Talvez. como Eu que vai ser no talvez. Madá? Vocês vão fechar e vai ficar fechado? Vai ter. Como que vai ser? Então, é, a gente já tem inclusive uma data no dia 23, no próximo sábado, com aniversário fechado, só para convidados, que já estava marcado há um mês, a gente vai Festa fazer particular. isso. Uhum. E, inclusive, até que a gente faça todo o desdobramento do fechamento e tal, que tem bastante coisa para resolver e tal, coisas burocráticas, enfim. A gente estamos abertas a fazer mais eventos fechados assim, aniversário, sei lá, algum tipo de Que confraternização de legal. maneira Sapatão geral. que quer casar, aproveita Isso. agora. Boa. Inclusive, eu faço cerimônia de casamento. Ah, eu Sim. não Ah, sabia. esse é um plano que eu tenho, talvez, tá? Esqueci de falar Sei. antes. Que De legal. fazer cerimônias de casamento
Que legal. É, Não sabia tem disso. mais duas pessoas aí que eu sei que querem, minha irmã é uma delas, e uma outra amiga e a namorada, que já falaram Ó. comigo. É uma coisa que eu já fiz, né? De Uhum. duas Sim. clientes nossas, amigas, elas fizeram lá a festa Sim, tem um delas e eu fiz casamento a lindo. cerimônia. Que Exato. legal. É uma coisa que eu tenho interesse em me dedicar também. Fazer Tanta algum coisa, curso, né? estudar um pouquinho, é. Uhum. Então aí por esse período, quem quiser fazer algum evento lá no bar, até a gente deixar tudo resolvido, o bar tá aberto para fazer evento fechado. A gente tem bastante estoque ainda, então a gente vai vender esse estoque também, Uhum. né? Mas festa do Madalena agora, acredito que não mais, mas para evento fechado, Uhum. o bar está à disposição Ah, pelo menos por um interessante. período ainda. Que legal. Sim. E para encerrar, o que que vocês têm a dizer? O pessoal que tem tanto carinho por vocês, que acompanhou essa história toda. Algumas pessoas agora assim, pô, eu ia lá conhecer ainda e não deu tempo. O que que vocês têm a dizer pro pessoal que segue vocês, conhece Madá, que acompanhou? O que que vocês Nossa, têm a tem que dizer? agradecer muito, muito, muito a galera que sempre teve lá, que comprou. Nossa, tem amigos que compraram 6 das canecas, sabe? Que toda semana eu comprava um drink, por mais que seja meio esquisito comprar Eu drink tenho um sapatônica em engarrafado, casa. sabe? Esqueci de trazer Toda a essa galera taça. que nos momentos mais difíceis ajudou pra caramba, assim, então eu sou extremamente grata a essas pessoas que fizeram acontecer, que fizeram com que durasse esse tempo todo, enfim. É, é até difícil assim falar sobre isso, porque eu acho que mais do que nunca, quando a gente colocou no ar o post avisando da semana de despedida, as pessoas, o carinho assim que a gente recebeu, aquele post teve só aquele post falando da despedida, foram 1.500 pessoas que compartilharam o post, sabe? Uhum. Não like, compartilhamento do post, então foi uma coisa surreal. Acho que eu, sinceramente, eu não sei se eu fazia ideia do carinho assim imenso que as pessoas têm pelo Madalena. Uma coisa que a gente tem que agradecer sempre por isso, por todo esses praticamente 5 anos em que a gente esteve ali, um pessoal que sempre apoiou de todas as formas possíveis e eu acho que lugares LGBTQIA+, lugares direcionados para mulheres, lugares feitos por mulheres, a gente tem que sempre apoiar, sabe? Porque é importante você se ver representado nesses espaços e a gente não pode desistir daquilo que a gente é, sabe? Por isso que Madalena persistiu mesmo com tantas dificuldades impostas pelo poder público e tudo mais. A gente continuou porque não há possibilidade de desistir daquilo que a gente é. Então, espero que as pessoas continuem apoiando a gente, seja onde for, e apoiar esses locais, sabe? Lugares assim na cidade, é muito importante que isso continue acontecendo. Apoiem lugares feitos por mulheres, por LGBTs e direcionados para esse público. É verdade. A gente precisa. Eu agradeço vocês por terem vindo hoje aqui. Agradeço pela amizade que eu tenho com vocês, amizade de anos, e por fazerem o cabelo aqui, apoiarem esse local também. Sempre a gente teve várias experiências, né? Cabelo Lindas. azul, cabelo roxo, cabelo preto com branco e várias conversas, né? A gente compartilhou, a gente passou a pandemia junto, Sim, né? Sim. A gente se apoiou, a gente torceu uma pela outra. Isso é muito importante. sim, Principalmente a gente que é mulher, a gente se apoiar, torcer, respeitar as decisões e apoiar e continuar seguindo, E né? esse lugar aqui sempre foi muito importante pra gente, né? Não sei se tu muito. lembra, mas quando a gente estava na construção do Madá, para não matar ninguém que estava trabalhando lá, assim, não matar nenhum pedreiro, a gente respira, vou lá na Kátia tomar um chá. Aham, Aqui é tomava um verdade, é chá, verdade. dava aquele abraço gostoso Sim, é verdade, e aí, não. tipo, É mesmo. pronto, volta. E a mesma coisa quando eu ia lá e a gente Uhum. ficava sentada na varandinha lá conversando e sempre Sim, vocês receberam a gente tão bem. Sim, Então, contem também com a gente, com o nosso apoio para tudo. Quero mais à frente outros podcasts nossos, poder sim. oh yeah. conversar
e ver como que tá o futuro Uhum. e os projetos de Perfeito. vocês. Super, Tá só bom? chamar. Já estão convidadas para os próximos. Estaremos aqui. Maravilha. Muito Obrigada, obrigada, a gente. gente ama. Obrigadão. Legal. Também amo vocês. Obrigadão. Obrigada, tchau. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar o vídeo. Não esqueçam, todo sábado às 9 horas tem vídeo novo. E acompanhem, sigam, compartilhem. E muito obrigada. Até a próxima.